Alô, você, meu querido estudante. Alô, você, minha querida estudante aqui do Missão Aprovação. Um forte prazer, professor Bruno Calhau na área, para mais dicas da resolução da prova de História para o concurso voltado para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Se você está preparado, coloca o carequinha, vamos junto fazer mais uma prova. Eu e vocês e eu. Vamos lá. Durante o período colonial brasileiro, a produção açucareira desenvolveu sobretudo em grandes propriedades, voltadas à produção para o mercado externo e utilizou intensivamente a mão de obra escravizada. Inclusive isso, galera, faz parte do que nós chamamos de período colonial, e período colonial é plantation. Tem que ficar sempre esperto em relação a isso aqui. Vamos só situar tempo e espaço: 1530, 1808, período colonial, com o sistema de plantation, latifúndio, escravidão, monocultura e exportação. Esse modelo de organização econômica produziu consequências que ultrapassam o âmbito estritamente produtivo. A respeito da sociedade formada em torno da economia açucareira, é correto afirmar: letra A. A utilização predominantemente de trabalhadores livres favoreceu uma sociedade caracterizada pela pequena propriedade e pela reduzida concentração de riqueza. Aqui tem vários erros. O primeiro dos erros é trabalhador livre. A gente está falando de uma mão de obra escravizada. Outra coisa, não é pequena propriedade, são grandes latifúndios. E reduzida concentração de riqueza, é grande concentração de riqueza. Então a letra A com certeza está errada. Letra B. A produção açucareira articulou grande propriedade voltada para exportação e trabalho escravizado. Até aqui perfeito, contribuindo para a concentração da propriedade e para a formação de uma sociedade profundamente hierarquizada. A letra B merece um grande ponto, tá muito boazinha. Letra C. A economia açucareira esteve baseada principalmente no mercado externo, não é interno, o que favoreceu o desenvolvimento de uma burguesia comercial desvinculada do comércio europeu. Não é desvinculada, é vinculada, tanto do comércio europeu, também do comércio africano. Lembre que a gente vai ter uma grande atividade escravocrata no Brasil. Letra D. A escravidão africana foi adotada apenas após o declínio da economia açucareira, quando a mão de obra indígena deixou de ser utilizada nas áreas produtoras. Falsíssimo, galera. A escravidão africana ela começa desde o início do período colonial, uma vez que o nativo, principalmente após o governo geral, ele vai ser voltado exatamente para o ato da catequese. Tem nada a ver. E a letra E. O modelo de produção açucareira contribuiu para a formação de pequenas propriedades, já está errada, e também não são autossuficientes. Então, sem medo de ser feliz. Gabarito da primeira questão, aqui a nossa 19ª, letra B de bola. Show de bola? Vamos para a 20ª questão. Dar um salto aqui no contexto e cair na nossa boa e velha Conjuração Baiana, Revolução dos Alfaiates. Segunda questão. No final do século XVIII, então a gente está falando aqui de 1798, a cidade de Salvador foi palco de um movimento que apresentou características distintas de outras conspirações ocorridas no período colonial. Lembrando que nesse período a gente está falando de conspirações separatistas. Próxima à Conjuração Baiana, a gente vai ter a Inconfidência Mineira e também teremos a Revolução Pernambucana de 1817, ambas separatistas. A participação de setores populares e a defesa de princípios relacionados à igualdade social e a ruptura com a ordem colonial constituíram elementos importantes desse movimento. Considerando as características da Conjuração Baiana de 1798, é correto afirmar: o movimento foi organizado por grandes proprietários rurais interessados em preservar seus privilégios diante das restrições impostas pela coroa portuguesa. Aqui já vale uma dica, que é aquelas dicas fundamentais para sua aprovação.
Pensou em Conjuração Baiana, pense em um movimento dos setores populares. Quem são os líderes desse movimento? Os líderes desse movimento são soldados e alfaiates, ou seja, não tem nada a ver com população rural e muito menos com grandes proprietários. Então já dá para arriscar os dois. Tchau, letra A. Aí a gente faz o que aqui agora? Vamos lá para a letra B dar uma olhada. Letra B. A conspiração esteve vinculada exclusivamente à defesa da liberdade comercial da elite mercantil baiana, sem apresentar propostas de transformação da estrutura social. Não é um movimento de elite e toda vez que vocês verem essa palavrinha mágica, muito cuidado, 99% das vezes ela estará errada exatamente como aqui. Letra C. O movimento apresentou participação significativa de setores populares, incluindo indivíduos livres e escravizados, e articulou ideais de caráter republicano e igualitário às críticas de dominação colonial. Ela pode dizer para você que ela também foi influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução do Haiti, e estará também extremamente correto, pontaço na letra C. Letra D, a Conjuração Baiana defendia a manutenção da monarquia. Não, é um movimento republicano, assim como a Revolução Francesa. O movimento teve como principal objetivo impedir a expansão da mineração para a Bahia, razão pela qual não apresentou críticas à estrutura política colonial. Ela criticou tanto a estrutura política colonial que ela lutava pelo fim da escravidão na República Baiense. Então, letra E também está errado. Gabarito aqui, ó, lindíssimo, Charlie na nossa cabeça. Mais uma para conta do Papa e a gente vai aqui fazendo devagarzinho. Vamos para a próxima. Revolta dos Malês, questão que inclusive esteve no último concurso. A Revolta dos Malês, revolta regencial, diferente, por exemplo, da Conjuração Baiana, que é uma revolta colonial. Envolveu africanos escravizados e libertos, muitos dos quais compartilhavam referências culturais e religiosas de origem islâmica. Embora tenha sido rapidamente reprimida, a revolta evidencia aspectos importantes da sociedade escravista brasileira. A análise desse episódio permite concluir corretamente que, letra A revolta demonstrou que a população africana submetida à escravidão não constituía um grupo social homogêneo. Isso aqui tá lindo. Apresentando diferentes identidades, experiências, formas de organização e estratégias de resistência. Letra A tá lindíssima, que é uma coisa que eu já falo com uma certa frequência. A comunidade africana no Brasil, ela é completamente heterogênea, a figura dos malês, dos jeje, dos bantus, dos alçais, dos nagôs, ou seja, ele é completamente diversificado, essa homogeneidade não existe. A letra A merece um pontinho. O movimento teve caráter exclusivamente religioso, não é exclusivamente religioso, até porque lutava pela libertação do escravo malê, então já para por aqui mesmo. Letra C, a participação de africanos libertos foi inexistente, uma vez que a condição jurídica de liberdade impedia qualquer envolvimento desses indivíduos em movimentos de resistência. Falsíssimo, falsíssimo, falsíssimo. É óbvio que a gente vai ter participação de ex-escravos, o pessoal que é forro. Não tem nem condição disso aqui não ser verdade. A repressão do movimento resultou na imediata abolição do tráfico atlântico. A gente só vai falar de fim do tráfico atlântico, galera, em 1850. E em 1850 vai ter uma coisa chamada de Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Revolta dos Malês, 1835. Então ela não é imediata. Tchau, letra D. Letra E. A revolta ocorreu durante o período colonial. Já risca porque está errado. Ela ocorre durante o período imperial ou durante o período regencial. Mas durante a colônia com certeza não é. Então, gabarito sem medo de ser feliz.
alfa. Vamos para a 22ª. A independência política do Brasil, proclamada em 1822, não significou imediato das disputas entre tropas favoráveis à separação de Portugal e as forças portuguesas. Na Bahia, os confrontos prosseguiram até 1823, no processo que levará a gente a 2 de julho. Sobre o processo de independência na Bahia, é correto afirmar, vamos lá, a resistência portuguesa foi encerrada imediatamente após o 7 de setembro. Vou dar até uma dica para vocês: amplia demais ou restringe demais, fica esperto. Português facilita muito a prova de alguém que vai fazer concurso imediatamente. Não, a resistência só vai ser encerrada após o 2 de julho de 1823, ou seja, vai demorar ainda bastante para acontecer. Falsa letra A. Letra B. O processo baiano esteve relacionado à resistência das forças portuguesas e envolveu confrontos militares e participação de diferentes setores, culminando na retirada das tropas portuguesas em 2 de julho de 1823. Merece, de fato, um ponto. A letra B merece. Letra C. A independência baiana ocorreu exclusivamente em meio das negociações diplomáticas. Olha a palavrinha bonita. Ocorreu em meio à luta, em meio a sangue, em meio à morte. Lembre de Joana Angélica. É um dos grandes exemplos. Letra D. A luta na Bahia teve como objetivo principal separar a província do restante do Brasil, formando uma república independente no Nordeste. Isso aqui vai ser visto tanto na Conjuração Baiana, que é um movimento republicano, quanto no movimento da Sabinada. Lembrando que tem como você diferenciar Sabinada de Conjuração Baiana. Conjuração Baiana é uma separação e uma criação de uma república definitiva. A Sabinada é uma separação provisória até a maioridade de Dom Pedro II. É o cuidado na hora da prova. Mas o 2 de julho ele não tem o principal objetivo separar. Ele tem o principal objetivo expulsar as tropas portuguesas. Então isso aqui realmente está falso. Letra E. A participação popular restringiu-se às elites proprietárias, que organizaram a resistência exclusivamente para impedir a abolição. Mais uma palavrinha extremamente forte, exclusivamente para coibir a abolição. Está errado, e ela também não se restringiu às elites. A gente vai ter forte participação popular. Tanto é que a independência do Brasil na Bahia tem a presença e tem os símbolos do caboclo e da cabocla. Então, gabarito, sem medo de ser feliz, letra B de bravo. Vamos lá. 23ª. Durante a República Brasileira, as práticas políticas contribuíram para a manutenção do poder. Manutenção do poder das oligarquias regionais. Entre elas, destacou-se o chamado coronelismo, associado às relações entre os chefes políticos locais e as estruturas políticas estaduais e nacionais. Nesse contexto, o coronelismo pode ser compreendido como um sistema pelo qual os governos estaduais eliminaram a influência dos grandes proprietários. De jeito nenhum. O coronelismo faz com que os grandes proprietários rurais tenham força junto ao governo estadual e, inclusive, dentro do que nós chamamos de política dos governadores, eles influenciem quem serão os próximos presidentes. Então, falso. Letra B. A estrutura política baseada exclusivamente, vamos marcar de novo essa palavra, ó, quantas? Uma estrutura política baseada exclusivamente no poder militar dos oficiais do Exército, que passaram a controlar diretamente os municípios brasileiros. Tem nada a ver. Aqui era o grande proprietário rural, que era o coronel. Tem nada a ver com a estrutura do Exército.
Uma relação do poder local sustentada por vínculos pessoais, dependência econômica, pobreza, miséria, controle eleitoral, voto de cabresto, articuladas estruturas políticas mais amplas da República Oligárquica. República Oligárquica é aquela república que vai de 1894 até 1930. Realmente a letra C merece um ponto. Letra D. Uma política criada durante o Estado Novo. Já arrisca aqui, porque a gente não vai ter coronelismo em teoria durante o Estado Novo, até porque as forças estaduais serão dos interventores, homens do movimento tendentista colocados para salvaguardar os interesses de Getúlio Vargas. Falsa letra D. E letra E, uma forma de organização política caracterizada exclusivamente, deixa eu botar aqui no vermelhinho, exclusivamente, das áreas urbanas. Uma forma de organização já está errado, não é urbano, é rural, na qual os sindicatos controlavam os votos dos trabalhadores. Falso também, quem controlava os votos dos trabalhadores era de fato o grande coronel. Tchau, letra E, gabarito Charlie. Muito boa essa questão, muito boa. A Revolução de 30, sou muito sincero, não gosto nem de chamar ela de Revolução de 30. O golpe varguista de 1930 representou uma ruptura importante com a dinâmica política, predominantemente durante a Primeira República. Entretanto, sua compreensão exige considerar não apenas a disputa eleitoral daquele ano, mas também as transformações econômicas e políticas que vinham ocorrendo anteriormente. A respeito da Revolução de 1930, ou se você preferir assim como seu professor, golpe de 30, e a ascensão de Getúlio ao poder, é correto afirmar que a Revolução de 1930 resultou, ó a palavra, exclusivamente de uma revolta militar sem relação à crise política da Primeira República ou consequências da crise de 29. Completamente errado, gente. O golpe de 30 vai ter também interesse e relação com a crise política da República, o voto de cabresto, vai ter obviamente consequência na crise de 1929, que é considerada a pior crise do século XX. Só para vocês terem noção, em pouco mais de 4 anos, 9.000 agências fecham as portas. Então, não é uma crisezinha, é a crise com o maior número de suicídios no século XX. Só aí você já tira as suas próprias conclusões. Letra B. A crise do modelo oligárquico, as disputas políticas entre grupos regionais, café com leite, e os efeitos da crise econômica internacional, crise de 29, contribuíram para o enfraquecimento da ordem vigente, política oligárquica, e para a ascensão de Vargas. Muito interessante a letra B. O movimento de 30 teve como principal objetivo restaurar a monarquia. De jeito nenhum. O objetivo, de fato, foi acabar com a oligarquia, mas com isso começou a ditadura varguista, considerada pelos revolucionários uma alternativa à crise. Falso. A chegada de Vargas ao poder representou a continuidade integral das práticas políticas da Primeira República, sem alterações relevantes na relação entre Estado e sociedade. Aqui tem um problema essa palavra, uma continuidade parcial, mas uma continuidade total é muito forte para a época. Tem alteração? Tem, por exemplo, o fim do voto aberto e a criação do voto secreto, apesar de em 1935 Vargas permanecer no poder sem a participação popular. Vargas fica 15 anos sem nunca ter sido eleito pelo povo. Letra E. A Revolução de 1930 foi provocada diretamente pela participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aluno meu, não erra esse vacilo aqui não, tá, gente?
Segunda Guerra Mundial é 1939, é 9 anos depois, e vai até 45. Então não tem nada a ver alho e bugalho. 24ª, gabarito, letra B de bola. Na 25, a gente vai bater um papo agora voltado sobre ditadura militar. Vamos lá. Durante o regime militar brasileiro, especialmente entre o final da década de 60 e início da década de 70, o país apresentou elevadas taxas de crescimento econômico. Os números colocam que a gente tinha uma média de crescimento aí em torno de 14% ao ano. Exatamente, senhores, 14% ao ano. É realmente uma taxa muito interessante. Esse período ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro. Embora o crescimento tenha sido expressivo, sua interpretação histórica exige considerar também seus efeitos sociais e econômicos. Nesse sentido, é correto afirmar: o crescimento econômico foi acompanhado com ampla distribuição de renda e redução significativa das desigualdades sociais, resultado da expansão dos salários reais. A gente não tem expansão dos salários reais, a gente vai ter uma coisa chamada de arroxo salarial. Se eu tenho um arroxo salarial, obviamente eu não tenho expansão salarial. Outra coisa, ampla distribuição, risca, e redução significativa das desigualdades, risca também. O chamado milagre ocorreu em um contexto de forte participação popular nas decisões econômicas e ampliação das liberdades políticas. Redução das liberdades políticas e redução da participação popular. B também está errada. O crescimento econômico esteve associado à expansão dos investimentos e da infraestrutura, mas também ocorreu em um contexto de concentração de renda, controle político e restrição das liberdades democráticas. Ponto e desce. Letra D. O período caracterizou-se pela retração dos investimentos estatais e pelo abandono dos grandes projetos de infraestrutura. Primeira coisa, a gente não vai ter retração dos investimentos, vai ter aumento dos investimentos e a gente não vai abandonar os grandes projetos, muito pelo contrário, a gente vai garantir grandes projetos de infraestrutura. Não é à toa que nesse período aí a gente vai ter criação da Transamazônica, criação de Itaipu, criação da usina nuclear de Angra dos Reis, ou seja, a gente vai ter de fato um grande investimento para grandes obras e grandes projetos de infraestrutura, priorizando, e mais uma vez essa palavra, dá para você riscar, exclusivamente agricultura familiar. Falso. Letra E. O crescimento econômico provocou o fim do regime militar. Não. Enquanto tem crescimento econômico, a gente vai ter manutenção, a gente vai ter sustentação do regime e não o seu fim. Gabarito, realmente, Charlie. E eu te convido para a nossa última questão, a questão que volta um pouco no tempo e a gente vai lá bater um papo sobre a revolta de Canudos. No final do século XIX, a comunidade de Canudos, localizada no sertão baiano e liderada por Antônio Conselheiro, entrou em conflito com as autoridades republicanas. O episódio foi interpretado de diferentes maneiras pelas elites políticas e pela imprensa da época. Considerando o contexto da Guerra de Canudos, é correto afirmar: o conflito foi provocado exclusivamente por divergências religiosas entre católicos e protestantes. Isso não aconteceu sem relação com a condição social, com relação às condições sociais e econômicas do sertão. Falsa letra A. Letra B. A comunidade de Canudos reunia exclusivamente membros das elites agrárias baianas interessados em derrubar o governo republicano. Aqui a gente já risca aqui, exclusivamente. E outra coisa, não são membros das elites, é sertanejo, homem pobre. Tchau. O movimento expressava tensões sociais existentes no sertão,
reunindo populações pobres em torno de uma comunidade, Arraial de Belo Monte, que passou a ser vista pelas autoridades como uma ameaça à ordem republicana. De fato, merece o nosso pontinho. Canudos surgiu durante o período colonial e foi destruído pelas tropas portuguesas em razão da sua oposição à administração da coroa. Primeiro que não é no período colonial, é no período republicano, não foi destruído por tropa portuguesa e não se opunha à coroa absolutamente, até porque já não existia mais coroa portuguesa. A destruição de Canudos ocorreu com resistência significativa, pois a comunidade possuía organização e capacidade para enfrentar as forças enviadas pelo governo. Foram 4 batalhas até realmente ter a vitória do exército brasileiro. Não é à toa que Euclides da Cunha vai dizer nessa época que o sertanejo, antes de tudo, ele é um forte. Ele é um forte porque consegue brigar contra o exército brasileiro e ele é um forte porque consegue lutar contra a seca nordestina. Gabarito Charlie. Senhores, senhoras, foi uma honra participar aqui de mais uma resolução de questões aqui com vocês. Aguardo vocês na próxima resolução ou a gente se bate em um próximo encontro em sala de aula. Forte abraço e até lá.